bom dia! Nós vamos continuar falando sobre como podemos aprender a confiar em Deus e, em particular, no dia de hoje, o segundo dia da nossa série, nós vamos ver que Deus sustenta todas as coisas. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou orar com você e já iniciamos hoje nossa reflexão olhando para Colossenses 1:17 e outras passagens importantes que nos ajudam a entender como nós podemos aprender, como damos passos para crescer no nosso conhecimento de Deus. Vamos fazer isso então? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, se você pode fazer assim, e aí nós vamos orar. Senhor, somos gratos ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez olharmos para a Tua Palavra e tirarmos dela princípios, tirarmos verdades que falam aos nossos corações, que nos conduzem num caminho de confiança no Senhor. Longe de nós um coração de perversa incredulidade e ajuda-nos a entender cada vez mais a realidade profunda e transformadora de que o Senhor sustenta todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ao refletir sobre a superioridade e suficiência de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, diz o seguinte: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A Bíblia ensina que Deus não apenas criou o universo, mas que também sustenta o universo dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, todos os segundos. Em todas as frações de tempo, Deus sustenta o universo. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus sustenta o universo pela palavra do seu poder. É o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Para pensar nisso. O Filho de Deus sustenta o universo pela palavra do seu poder. Deus não simplesmente criou o universo e o deixou à sua sorte. Deus criou todas as coisas e está ativamente envolvido em sustentar todas as coisas. O teólogo Strong disse o seguinte: Cristo é o originador e sustentador do universo. Nele consiste ou se mantém unido de hora em hora. A firme vontade de Cristo constitui a lei do universo e o torna um cosmos em vez de um caos, assim como sua vontade o trouxe à existência no princípio. Todas as coisas devem sua existência, então, à ação sustentadora contínua de Deus exercida por meio de seu Filho. Então o que nós precisamos entender? Nada existe por seu próprio poder inerente de ser. Nem toda criação, nada em toda criação, permanece ou age independente da vontade do Senhor. Não existe uma entidade independente do plano do Senhor, não existe um evento independente do plano do Senhor, tudo subsiste nele. E nele todas as coisas foram criadas e são sustentadas. Nele quem? Jesus Cristo, Deus. Então, as leis da natureza nada mais são do que a expressão física da firme vontade de Deus. A lei da gravidade opera com uma certeza previsível de todos nós, porque Cristo continuamente deseja que assim ela opere. Tudo ao nosso redor se mantém unido, porque seus átomos, moléculas, são mantidas no lugar pela vontade ativa divina. Nele, tudo subsiste. As estrelas continuam no seu curso, porque Deus as mantém lá. Que traz o seu exército, é Deus que traz o seu exército por número, chamando-os a todos pelo nome. Pela grandeza do seu poder, e porque ele é forte em poder, não falta um.
Isaías capítulo 40, versículo 26. A ação sustentadora de Deus, então, em Cristo, vai além da criação inanimada. Também envolve outros aspectos da criação animada. A Bíblia diz que ele dá vida a tudo. Salmo 147, versículos 8 e 9 diz o seguinte: Ele prepara a chuva para a terra, ele faz crescer a grama nas colinas, ele dá comida aos animais e aos filhotes dos corvos que gritam. Então, meus irmãos, meus amigos, Deus não simplesmente criou tudo e depois foi embora. Ele constantemente sustenta aquilo que ele criou. Acreditar que Deus criou todas as coisas e nos deixou à própria sorte é uma espécie de deísmo evangélico ou evangelicalizado, mas é distante do que ensina a Escritura. Deus criou todas as coisas e não foi embora, ele continua participante ativo de todas elas. Não existe molécula fora do controle de Deus, não existe incidente fora do controle de Deus que sustenta e administra todas as coisas. A Bíblia ensina que Deus sustenta não apenas o universo ao nosso redor, mas também você e eu. Em Atos capítulo 17, versículos 25 e depois parte do 28, diz o seguinte: Ele mesmo dá a toda a humanidade vida, fôlego e tudo mais, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essas são parte das palavras do apóstolo Paulo no discurso em Atenas. Ele fornece comida diária para vivermos, usa a criação como esse palco que nos sustenta, e os nossos tempos estão em suas mãos, nossos dias estão contados. Cada respiração, então, que respiramos é um presente de Deus. Cada pedaço de comida que comemos nos é dado de sua mão. Cada dia que vivemos é determinado por Ele. Ele não nos deixou por conta própria, nem aos caprichos da natureza, nem aos atos malignos de outras pessoas. Ele constantemente sustenta, provê e cuida de nós a cada momento, a cada dia. Seu carro quebrou e você não podia pagar pelos reparos? Deus está sustentando, Deus está administrando isso. Você perdeu uma reunião importante porque ficou preso no trânsito? Deus provê, Deus está sustentando todas as coisas. Adoecemos por uma decisão equivocada? Sim, tem nossa responsabilidade, mas Deus segue sustentando todas as coisas. O Deus que controla então as estrelas, moléculas, o que acontece no mais obscuro fundo do mar, que até os dias de hoje o homem desconhece a sua totalidade, investigou apenas uma pequena e ínfima parte. Tudo acontece debaixo da supervisão e controle de Deus. Se quisermos confiar em Deus, se vamos aprender a confiar em Deus, devemos aprender a ver que Ele está trabalhando continuamente em todos os aspectos e em todos os momentos de sua vida. Ainda que não faça sentido, ainda que nós sejamos chamados a confiar quando as coisas não parecem previsíveis, com sentido ou benéficas, Deus está no controle. Tudo isso é o que nós chamamos da providência divina. Deus sustentando e governando o seu universo, levando todas as coisas e eventos ao seu fim determinado. Então, se no primeiro dia, nós somos desafiados a enxergar todas as circunstâncias, não através dos nossos sentidos, mas através da fé, hoje nós precisamos entender que essa fé que nós abraçamos e que agora passa a interpretar todas as nossas circunstâncias, coloca um ingrediente fundamental da providência de Deus para reconhecermos que até o nosso sofrimento tem significado e propósito no plano eterno de Deus. Seja o sofrimento de um desconforto diário, trivial,
até um sofrimento mais amplo, intenso, profundo, crônico. Todos servem os propósitos do plano de Deus. Ele traz ou permite em nossas vidas aquilo que é para a sua glória. E inevitavelmente, e de mãos dadas, e de forma inseparável, aquilo que glorifica a Deus é aquilo que vem para o nosso bem. Pense nisso. Aquilo que glorifica a Deus é aquilo que inevitavelmente vem também para o nosso bem. Porque a melhor coisa que pode acontecer com você é ser forjado à imagem de Cristo. E quando somos forjados à imagem de Cristo, que é a expressão da glória de Deus, Deus é glorificado. Isso nos dá norte e nos sustenta quando provações que têm um elemento de mistério, enigma, nos levam a questionar o caráter de Deus. Vamos usar os óculos da fé, não dos sentidos. Vamos usar os óculos da palavra de Deus, não nossas avaliações distorcidas por nossos desejos e francamente ídolos, e avaliar nossas circunstâncias, sabendo que tudo segue nos propósitos de Deus, caminhando para a glória de Deus, e isso é para o nosso bem. Deus sustenta todas as coisas. Nele tudo subsiste. Louvado seja o Senhor, que não criou a terra e o universo e se afastou. Louvado seja o Senhor, que não criou todas as coisas e foi ficar ocupado demais cuidando de um outro universo, multiverso, paralelo. Louvado seja o Senhor, que criou todas as coisas e é personagem ativo na nossa história, e não existe um pássaro, não existe um lírio do campo que não seja sustentado pelo Senhor, assim como eu e você. Irmãos e meus amigos, este é um fundamento teológico importante e você não vai aprender a confiar no Senhor se não estiver crescendo e aprendendo a admirar a providência divina que em tudo faz de acordo com o seu plano. Independente de nossas provas, das lágrimas derramadas, Deus segue costurando um plano soberano, mas Ele não é apenas soberano, Ele é sábio e amoroso. E parte da nossa dificuldade em enxergar isso é que não vemos o fim da história com clareza e fé. No final, Jesus vence, Deus é glorificado e isso é para o nosso bem. Amém? Mais fácil dizer do que crer e viver, mas nós vamos seguir insistindo e perseverando de que Deus está cuidando de você, seja qual for a sua situação, o Senhor está trabalhando. Amém? Nós vamos orar, nós vamos pedir para que o Espírito Santo continue gravando essas verdades em nossos corações. É triste quando nos deparamos com nossa realidade e que diante do primeiro desconforto do dia, iremos esquecer dessa realidade. Mas que o Senhor nos faça lembrar, que o Senhor nos faça responder com fé diante das circunstâncias que vêm, e assim nós vamos continuar dando passos para a honra e glória do nome de Deus. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante de uma doutrina importante, bela, e que causa, Deus, transformação na forma como encaramos a vida. Eu peço a Deus de que cada ouvinte, seja ao vivo ou no futuro, tempo e espaço, seja desafiado e equipado pelo Teu Santo Espírito a viver a realidade de que em Ti tudo subsiste. O Senhor sustenta todas as coisas. Que em meio às provas e aos desconfortos sejamos lembrados disso. Lembrados de que o Senhor continua nos sustentando, que o Senhor é honrado e glorificado e que a melhor coisa que pode acontecer é Jesus Cristo forjado em nós. Ensina-nos não só esse caminho, mas dá-nos um coração para responder com gratidão, a fim de comunicar
a um mundo que desconhece o Senhor, de que tudo subsiste em Ti e podemos confiar na Tua providência sábia e amorosa. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um bom restante de dia para você. Até amanhã, 6h30, se Deus quiser.